Aqui estou para mais um Turismo em Destaque, hoje dedicado ao inesgotável tema da sazonalidade e do que Portugal pode fazer para a reduzir e também do novo código de comportamento que a Albufeira pretende implementar. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A temática da sazonalidade no turismo é incontornável, por isso não é de estranhar que este seja um assunto que está sempre presente no espírito de todos quantos se dedicam às atividades turísticas. Por outro lado, a pretensão da Câmara Municipal de Albufeira em implementar um código de comportamento público foi um dos temas que mais despertou a atenção da comunidade turística na semana passada. São, no fundo, estas as razões que justificam que me tenham sido dirigidas muitas perguntas e muitas mensagens acerca destes temas, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, e que naturalmente agradeço. E também, como sempre faço, volto a recordar que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Eu cá fico à espera e a contar com os seus contributos. No que respeita à sazonalidade do turismo, deve começar por dizer-se que não há uma solução, mesmo que milagrosa, para terminar com ela. E porquê? Porque ela resulta, sobretudo, das estações do ano, dos calendários escolares e dos ciclos produtivos das diferentes áreas de atividade económica. Isto quer dizer que, por mais que se faça, o máximo que se conseguirá é atenuar a sazonalidade e, consequentemente, os seus efeitos. E isto é válido tanto para Portugal como para qualquer outro destino. Para além desta mais do que óbvia constatação, é bom ter-se presente que, pelas razões referidas, o ciclo produtivo do turismo é inversamente proporcional aos demais das diferentes atividades económicas, pois os períodos de maior azáfama turística, seja essa azáfama horária, diária, semanal, mensal ou mesmo anual, resultam sempre, ou se quisermos, são consequência da menor intensidade da restante economia. No fundo, e para dar aqui uma imagem do que esta condição exige ao turismo, o ideal é ter como oferta um carrinho de gelados no verão, que se consiga adaptar a carrinho de castanhas assadas no inverno ou vice-versa, procurando desse modo minorar os efeitos da sazonalidade, adaptando-se às necessidades de consumo específicas de cada momento. Dito isto, e tendo estes fatores bem presentes como pano de fundo, vale então a pena olhar para o que Portugal pode fazer para atenuar a sua sazonalidade turística, seja como destino global, seja a nível regional. E nesse plano, há quanto a mim 5 pontos que, entre muitos outros, são fundamentais. O primeiro deles é manter e aprofundar aquilo que tem vindo a ser feito, pois a realidade é que se temos sabido crescer ao nível turístico, também temos sabido espraiar esse mesmo crescimento mais ao longo do ano. Isso quer dizer que algo foi e está a ser bem feito. Veja-se, por exemplo, o que sucede com o golfe no Algarve. Paradigmático, já que aqui a motivação estival do sol e mar é complementada com a de quem procura por golfe na denominada época baixa. O segundo ponto tem a ver com a diversificação da oferta turística. E neste plano, Portugal tem-se saído extremamente bem, uma vez que tem sabido potenciar os seus recursos naturais e histórico-culturais, de modo a apresentar-se aos olhos do consumidor, isto é, dos potenciais turistas, como um autêntico concentrado de diversidade, isto é, que tem muito para oferecer num espaço territorial que é, como todos sabemos, apesar de tudo exíguo, o que tem levado à repetição do destino, embora não das regiões. Veja-se que, apesar do Algarve, de Lisboa e da Madeira continuarem a ser as 3 grandes âncoras do turismo nacional, todas as demais regiões têm crescido bastante, com até o Porto e o Norte a ganharem algum destaque. Se estes 2 pontos traduzem o que nos fez e bem chegar até aqui, que é fundamental continuarmos a manter, devemos agora também olhar para o presente e para o futuro, pois se bem compreendemos o que nos rodeia, talvez consigamos dar mais alguns passos em frente na atenuação da sazonalidade. E isto leva-me ao terceiro ponto, que tem a ver com a aposta que devemos fazer na sustentabilidade, não apenas na ecológica e ambiental, mas também na económica e na social. Dito numa palavra, na sustentabilidade do destino, ou se quiser, dos subdestinos. Hoje em dia está provado que há uma tendência crescente por parte da procura por locais menos saturados, por opções que sejam verdadeiras alternativas aos sítios de maior nomeada, mas que devido à carga turística têm vindo a perder qualidade, têm vindo a perder atratividade e até mesmo, em alguns casos, têm vindo a perder autenticidade. Ora,
o genuíno, o ainda não tão conhecido, o tal novo luxo que eu ultimamente tenho aqui falado, é hoje em dia um fator de motivação, como também é o ter o cuidado para impactar o menos possível no local visitado, tanto ao nível da pegada de carbono como do efeito provocado nas comunidades locais. E aqui, Portugal, justamente por ser o tal concentrado de diversidades, tem aliás muitíssimo para oferecer, para dar a conhecer e, portanto, este é um filão claramente a explorar. Um outro filão a explorar é o que aqui coloca em quarto lugar e que tem a ver com aquilo que as tendências de consumo turístico mais recentes têm vindo a revelar. Refiro-me às viagens terem um propósito, terem um significado, terem uma razão de ser, no fundo, terem um motivo, para além que lá está da óbvia componente lúdica. Ora, presenciar um evento desportivo, cultural, natural ou de qualquer outro tipo, conhecer e saborear a gastronomia do destino, estar em contacto com determinado tipo de natureza e realizar atividades que as circunstâncias proporcionem, etc, etc, etc. No fundo, aquilo que está aqui em causa é haver uma espécie de gatilho que despolete o desejo de ir. E este é, claramente, um dos aspectos onde Portugal ainda tem muito para fazer, mas também onde pode vir a ser muito bem sucedido, até porque, devido ao seu clima, muitas das propostas a desenvolver podem contemplar ou serem feitas ao ar livre, algo que, como se sabe, é cada vez mais valorizado pelo consumidor. E, por último, o quinto ponto tem a ver com o preço. Desde logo porque, face à atual conjuntura política e económica internacional, que se tem vindo a agravar e cuja evolução futura gera cada vez mais incertezas do que certezas, leva a que haja também um maior cuidado com os gastos em lazer por parte dos consumidores. Ao que acresce, por um lado, a subida dos preços dos produtos e serviços turísticos que se verificou nos anos seguintes à pandemia, motivada quer pela explosão da procura, quer pelo disparar da inflação, e, por outro lado, a perda de qualidade que se tem vindo a fazer sentir, principalmente pela escassez de recursos humanos com que as diferentes atividades turísticas se debatem. Estes são aspectos que têm contribuído para uma maior desconcentração temporal da procura, isto é, pela opção de viajar fora dos períodos de maior pico e, portanto, pelos períodos mais baratos. Com o nosso potencial turístico, aprofundando e tirando partido do que mencionei nos 4 pontos anteriores, temos aqui mais uma janela de oportunidade para captar mais fluxos turísticos, muito principalmente fora dos períodos de maior pressão. Em síntese, e tendo total consciência que esta é uma temática que está longe de ficar esgotada nesta resposta, o facto é que, como creio também ter demonstrado, Portugal ainda pode fazer muito para reduzir a sazonalidade do seu turismo. Contudo, também devemos estar cientes e conscientes que não estamos sós, já que a competição é feroz, ou seja, isto quer dizer que aquilo que nós não fizermos, outros seguramente o farão por nós e, por isso, todas estas novas tendências acarretam novas exigências. Antes de ir à resposta propriamente dita, vale a pena começar por recordar o que é que aqui está verdadeiramente em causa e que tem a ver com a intenção da Câmara Municipal de Albufeira pretender implementar um código de comportamento de modo a proibir a frequência de esplanadas e outros espaços públicos a quem se apresente, e passo a citar, de biquíni, triquini, fato de banho e similares, calção e cuecas, fim de citação, sob pena de coimas. É igualmente pretensão daquela idilidade, e volto a citar, proibir atos que, pela sua natureza, possam prejudicar a tranquilidade, a segurança e a higiene pública. Fim de citação. Deve também acrescentar-se que esta iniciativa, ou se quisermos esta proposta de regulamento ou deste código, surge no seguimento de episódios ocorridos no verão passado, sobretudo nos bares da Rua da Oura, mas também noutros locais de vida noturna. Contextualizando aquilo que está em causa, vale a pena começar por referir que todas estas situação é mais do que lamentável, e não só apenas do ponto de vista turístico, mas sobre todos os aspectos, mormente os que têm a ver com uma correta conduta cívica e social e, do mesmo modo, com a responsabilidade, ou neste caso, com a ausência dela por parte das autoridades. É que foi da conjugação de ambos estes fatores que a situação teve origem e, perdurando sem correção ou implementação de medidas, acabou por se agravar, originando a tomada de decisões tão drásticas quanto esta. Eu, e seguramente muitos de vós,
recordo-me daquela zona da Albufeira, Oura, ser uma das áreas mais nobres de todo o Algarve, um autêntico polo de qualidade turística assinalável, com uma oferta, seja de alojamento, seja de estabelecimentos de restauração e bebida, seja de equipamentos de diversão noturna e de animação turística, capaz de dar resposta à elevada procura turística que já então possuía, sem que isso implicasse qualquer perturbação, tanto da ordem pública como da vida da comunidade residente. Infelizmente, este é um dos casos em que a situação foi evoluindo ao longo dos anos e para pior. E também é igualmente um exemplo daquilo que não deve ser feito, do que prejudica verdadeiramente o turismo. E porquê é que eu digo isto? Bem, desde logo porque não houve o cuidado, não houve a responsabilidade de proteger o destino. E então pergunta-se com toda a legitimidade, bom, mas como é que tal poderia afinal ter sido feito? E, quanto a mim, acautelando essencialmente dois planos, o da oferta e o da procura. No que diz respeito à oferta, não se deveriam ter licenciados tantos estabelecimentos da mesma natureza em tão curto espaço, pois tal promove a inevitável concentração de pessoas, estimulando comportamentos menos próprios, potenciados pelo consumo de álcool. E no que diz respeito à procura, não se acautelaram os segmentos turísticos a captar, nomeadamente promovendo e valorizando ativos diversificados, o que acabou por degenerar na captação de turistas com menor poder de compra e ou com motivações suscetíveis de poderem potenciar distúrbios ou de idade mais jovem que, naturalmente, prolongam a sua diversão pela noite dentro. No fundo, apostou-se muito na quantidade e menos da qualidade, com o resultado que está à vista. E como diz o ditado, casa roubada, trancas à porta. A questão que coloco é a seguinte: se até agora não houve capacidade para inverter a situação, se os desacatos se sucedem ano após ano, será com o regulamento e a possibilidade de aplicação de coimas que o assunto se resolve? Sinceramente, temo que não. Pode até ser uma ajuda, mas não é a solução. E a solução passa por requalificar o destino, começando por requalificar a oferta e selecionar melhor os fluxos a captar. E esta não é nem será uma tarefa nada fácil. Seguramente irá demorar alguns anos. E mais, antes das coisas começarem a melhorar, irão piorar, quanto mais não seja porque o Conselho, isto é, toda a Albufeira, precisará de se preparar para uma nova realidade, que passará pela criação de novos polos de atração, de novas motivações turísticas que tornem não apenas o destino mais sustentável, como, acima de tudo, mais aprazível e tanto para visitar como, e isto é muito importante, para nele viver. Em conclusão, mais do que construir um destino, aquilo que aqui está verdadeiramente em causa é reconstruir esse destino, o que é sempre, como se sabe, bem mais complexo. E mais ainda se torna quando se pretende abarcar novas tendências, pois as mesmas trazem sempre novas exigências. Estarei de regresso na próxima semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.